Bom, para Finéias, é bom o quê? Já? Para Finéias, que na Bíblia em português estará como Finéias. Eu não lembrava. Bom, estou aqui no capítulo 27 da Torá, no versículo 12. A página 475. E disse o Eterno a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás juntado a teu povo, também tu, como foi juntado a Arão, teu irmão. Porquanto os rebeldes no deserto de Tzim, na briga da congregação contra a minha ordem de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas da briga de Kadesh no deserto de Sim. Falou Moisés ao Eterno, dizendo que o Eterno, Deus dos espíritos de toda criatura, nomeie um homem sobre a congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como as ovelhas que não têm pastor. E disse o Eterno a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem no qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e o farás estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e o recomendarás à vista deles, e darás de teu brilho a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E diante de Elazar o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo dos Urim, diante do Eterno, conforme seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés, como lhe ordenou o Eterno. Tomou a Josué e o fez estar diante de Elazar o sacerdote e diante de toda a congregação, e pôs suas mãos sobre ele e recomendou, como falou o Eterno por intermédio de Moisés. E o Eterno falou a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: o sangue de meu sacrifício e as partes queimadas no meu fogo para serem aceitas com agrado por mim, tereis cuidado para oferecer-me a seu tempo. E dirás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno. Até aqui. Daqui para frente vai trazendo os desdobramentos. Mas, voltando em sequência o que a gente já estava falando ontem, aqui a gente entra no termo quando ele já havia recebido essa promessa de que já não seria os seus filhos que iriam suceder, mas sim Josué. Perceba que o zelo de Moisés, ele sempre foi muito grande. Aqui mesmo ele tá falando de que o Eterno deveria escolher. Então veja só, pelo conhecimento que ele tinha com Deus e pelo conhecimento que as pessoas têm com Deus, você pode pensar assim, numa forma errada, claro. Moisés está dando porventura uma ordem a Deus, ensinando Deus a escolher? Claro que não, mas está mostrando o que é um relacionamento entre ambos, entre uma pessoa e outra pessoa, nesse caso o Eterno como uma pessoa. Aqui vale lembrar que quando ele dá essa sugestão, escolha pois um homem que haja sobre ele um espírito
de sabedoria, de conselho, de valentia, para que este que vá diante do povo, num outro comentário diz, a exemplo de Davi, a exemplo dele próprio Moisés, que lá no passado ia diante do povo. Então ele está tendo um zelo dizendo que esse líder, este alguém, ele tenha de estar na frente para que ele vá junto. Então a grande questão é quando alguém que está na frente simplesmente fala, dá ordem, mas ele não participa, ele não dá o exemplo de entrar e sair, ele não compra a briga por si. Então esse tipo de amor, ele não é válido, porque de fato, que amor é esse que você não está disposto a arriscar a sua vida? Então nesse sentido, quando ele pede para que o Eterno escolha uma pessoa desse tipo, ele está pensando em que o trabalho seja feito e bem feito e dê continuidade. Agora, seguindo o que a gente estava comentando sobre ele ontem, eu citei 3 coisas, né? Eu citei ontem Mashiach, Kabbalah e reencarnação, essas 3 coisas, certo? Então, para que você não fique com uma parte faltando aí, ou pulando. Então, veja só, Moisés sabia Kabbalah? Usava Kabbalah? Usava. Aonde está a prova? A prova está em que é comentado que como foi que ele matou o gigante? Como foi? Foi com um golpe, é verdade, mas por uma estratégia que ele visualizou. Como foi que ele matou aquele egípcio? Ele matou sem usar armas. Aqui com o gigante ele usou uma arma, mas lá com o egípcio ele usou a permutação do nome divino, tá? Agora preste atenção, o fato dele usar a permutação, usar o conhecimento da Kabbalah, tá? Para ele agir, ali ele estava agindo por um comando de Deus ou ele estava agindo numa parte particular da vida dele? Ali ele estava sendo líder? Não, ele não era líder ali. Ele ainda estava naquele tempo de ser o Moisés que estava no Egito. Mas ele tinha o conhecimento, já estava no preparo devido. Nesse sentido, faltava a ele o quê? Nós vamos falar que ele não tinha comunhão com Deus em conhecimento? Como que alguém não tem conhecimento com Deus, mas vai usar um princípio? É possível? É. Por que é possível? Nós vimos na paraxá passada que Balaão, ele também usava esses princípios da Kabbalah, que entra para o lado da feitiçaria, e ele tinha por um lado um conhecimento de Deus, mas ele não tinha a vida regrada no passo a passo com Deus. Então aqui já vai causando um desvio, e esse desvio vai levando para o lado da feitiçaria, tá? Agora volta para Moisés para você visualizar e entender isso. Quando Moisés usa a permutação, ali ele mostra o grande conhecimento que ele tinha, correto? Por outro lado, ele está numa ação particular, não foi um comando de Deus naquele momento. Por outro lado, o que acontece? Mais para frente, quando ele recebe o comando do Eterno para voltar ao Egito, passados aqueles 40 anos, a partir desse ponto, comece a observar aonde é que está o Midrash contando, como exemplo, que ele tenha agido da mesma forma, usando princípios da Kabbalah, sem ter aquele comando direto com Deus. Você não vai achar. É nisso que eu estava explicando ontem. Porque quando tem uma coisa existente, e a gente pega essa coisa existente, e você
deixa a Torá de lado, porque você começa a usar aqui, o que acontece? Estava explicando isso ontem, antes de ontem, lá para o Gabriel, lembrando um assunto lá do passado. Quando você pega um assunto aqui na tua frente, este exemplo, e você age sobre ele, funciona? Funciona. Lá atrás não funcionou? Funcionou. Não poderia funcionar agora nos outros momentos que ele passou? Claro que poderia. A questão é, ele usou? Não. Por quê? Porque ele sempre manteve a conexão direta com Deus. Quando a gente começa a usar algo em que eu começo a agir, vai ser aquela mesma questão que eu explicava no passado sobre uma tecnologia. A tecnologia avançada, porque isso de conhecimento da Kabbalah não deixa de ser um mecanismo de uma tecnologia avançada, tá? Imagina, você tem no computador hoje um teclado virtual. Para que você vai usar um teclado virtual? Você pensa, eu não vou usar o virtual porque eu tenho o teclado no próprio notebook, ou no próprio PC. Só que quando é que eu devo usar o teclado virtual? Porque tem uma espécie de malware, vocês conhecem como vírus aí, que ele começa a rodar antes do boot de uma inicialização de sistema. Você não percebe. Esse tipo de vírus, o que ele faz? Ele manda informação para alguém, tá? Alguém que está determinado, de tudo aquilo que você digita no teclado, porque o teclado aqui, ele é uma parte de entrada. Aí você vai entrar lá, digita lá o banco, www.papapá, e você digita a tua senha. Você está usando o que? Teclado. Esse vírus, ele está mandando essa informação lá para o fulano. Fulano descobriu a tua senha de banco, vai entrar na sua conta. Agora, se nesse caso você usar um teclado virtual, esse vírus atua? Não atua, porque ele não está num objeto de entrada. Entendeu? A diferença é um mecanismo, nesse sentido ele é segurança, tá? Mas vamos devagar para poder entender. Então, uma abordagem de tecnologia de ponta nesse sentido vai dar vazão para você olhar e falar, puxa, eu estou crescendo. Claro que vai. Para qualquer pessoa, você vai agir e vai fazer, aquilo vai acontecer diante dos olhos de todo mundo. Então isso passa para você uma ideia que você está crescendo, e se está acontecendo é porque você está usando segredos que está conectando entre você e Deus. Só que se você não ficar atento àqueles velhos comandos de você gastar tempo com Deus, é aí que eu estou chamando de seja Torá e literalmente tempo com Deus, com Ele. Essa tecnologia, entre aspas, que eu estou chamando, essas orações, esses conhecimentos e tudo mais que a gente vai estar usando, vai continuar? Vai. Você pode ser curado? Pode. Você pode libertar uma pessoa à distância? Pode. Você pode fazer não sei mais o que? Pode. Tudo isso vai passar para a pessoa que ela está conectada com Deus, mas na verdade não vai estar conectada com Deus, porque vai estar faltando justamente o carro cheio de gasolina. Você vai gastando, vai chegar uma hora que vai acabar a gasolina. Agora, se você está lá com o tanque cheio, você vai daqui a Paulínia, que é perto, depois você vai daqui a Americana, você chegando aqui, de volta, você passa num posto e completa, você sempre vai estar com o tanque cheio. O segredo é a gente sempre estar com o tanque cheio. O que essas tecnologias acabam fazendo? Faz com que a gente fique sempre motivado a gastar, só que a gente não repõe. Porque quanto mais a gente está gastando, dá uma falsa impressão para a gente que nós estamos conectados com Deus, mas nós estamos, por um lado, crescendo aos nossos olhos e aos olhos das pessoas. Por quê? Contra fatos não há argumento.
Ora, se você aprendeu uma regra de meditação e você vai lá e faz aquilo e a pessoa é curada, quem que vai questionar que não funcionou? Quem que vai questionar que não foi Deus que agiu pela sua vida? Entendeu? Só que em pouco tempo a pessoa vai estar esvaziando, vai ficando vazia. Por quê? Falta o centro. Por isso que eu bati na tecla ontem, é manter-se a Torá, é manter-se no centro. Aqui eu posso abrir outro parênteses para poder explicar. Aí eu volto em Moisés. Explicar, bom, continuando aqui em Moisés, depois eu tento explicar a outra parte. Quando Moisés passou por aquela dificuldade, terrível dificuldade com a revolta de Coré, o que o texto literalmente da Torá fala? O que ele fez? Colocou a cabeça em terra, ele foi rasgar o coração diante de Deus, e ele pediu ao Eterno que o Eterno fizesse algo tão assombroso que ficasse diante dos olhos das pessoas como um grande temor, para que nunca mais as pessoas tentassem fazer alguma coisa. Mas ele estava pensando na moral dele, em que o nome dele fosse manchado, ou que ele fosse envergonhado. Não, ele não estava pensando nele, ele está se colocando na revolta das pessoas que iriam usar artimanhas para destruir, em tese, um planejamento de Deus na vida de pessoas. Agora, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não poderia destruir Corá? Não sei se ele tinha autoridade para fazer com que a terra abrisse, aí talvez já é demais, entendeu? Mas alguma coisa, olha, tem umas pegadinhas que passa aí nesses canais de Silvio Santos e afins, em que eles montam lá o ambiente e que vai simular a pessoa com esses poderes, né? Então a pessoa chega, compra no balcão ali alguma coisa e vai e senta na mesa para tomar o café. É sempre um lugar relativamente pequeno, um lugar como nós estamos aqui. Aí alguém vem, claro que ator também, e bate no braço dessa pessoa e derruba café nos livros que ela ia estudar. E aí começa uma discussão, vocês já viram isso? Começa a discussão lá e as pessoas estão lá tomando café, olhando, começam a prestar atenção, a algazarra toda lá, todo mundo gritando e tal. Aí aquela pessoa de repente dá aquele ataque de fúria dela, ela fala não sei o que, aí as mesas começam a se mover, sozinho. E aí ela olha para uma pessoa e faz assim, a pessoa é lançada no alto da parede. E aí todo mundo começa a ficar aflito. Por quê? Se você está num ambiente que você vê alguém que num movimento de mão assim começa a mudar as cadeiras de lugar, você ia ficar assustado. Então, conhecimento desse tipo que pudesse influenciar na matéria, Moisés tinha para poder fazer? Tinha. Por que a gente fala que tinha? Porque é conhecido na história do judaísmo aquele que fez o Golã, que é na verdade um ser como se fosse um robô. Ele só não tinha alma, mas ele servia como robozinho de comando, como entre aspas um empregado. Mas ele tinha alma vivente nesse sentido? Não. Agora, como que pode criar algo desse tipo? Criou via meditação, trouxe a existência. É relatado, por exemplo, que os irmãos de José, quando José veio e dedurou e contou para o pai que eles estavam pecando, comendo sangue, a base que ensina é que ele viu os irmãos matando, vou chamar de cordeiro. Só que aquele cordeiro não era um cordeiro nascido da vaca, de verdade. Era algo que foi criado. Eles estavam, entre aspas, treinando aquela também, entre aspas, magia, aquele conhecimento. E ele, quando vê aquilo, vê aquele animal, ele pensa: poxa,
Eles mataram tirando sangue da forma que é explicado, que tem que ser pela Torá. Eles fizeram conforme os passos. A conclusão dele rápida foi que não. Tá? Então são estes exemplos. Agora, nesse sentido, o que Moisés fez? Buscou o Eterno e ficou diante dele. Então sempre o conhecimento que ele tinha daria a ele poderes para estar muito tempo à frente. Quer ver uma outra coisa? Essa paraxá que terminou, que estava falando sobre Balaão com Balaque, unidos para guerrear contra os hebreus, é colocado que Balaão tinha um nível de profecia, ou seja, de dom, igual de Moisés. O que era reconhecidamente no meio dos povos? Reconhecidamente os feitos de Balaão. Que tipos de feitos? Feitos, entre aspas, feitiçaria, da brava. Essas feitiçarias que chamam atenção, coisas notórias. Se ele é equiparado a Moisés, então conclui-se que Moisés também era conhecido no meio do povo, que ele tinha poderes para fazer as coisas. Porque como que você vai comparar de forma diferente? Você consegue comparar o carro com uma carroça? O Collor comparou, dizendo que os carros do Brasil eram uma carroça. Mas a carroça precisa de um animal, o carro precisa de um motor, o carro é máquina, o boi, a vaca, o cavalo não é máquina. Então você está fazendo comparação de coisas diferentes. Mas quando faz uma comparação de coisas entre iguais, você consegue atribuir semelhanças ou apenas similaridades. Agora, é entendido também que não seria uma afronta para Moisés ser comparado a uma pessoa que usava poderes que eram reconhecidos pela Torá, mas que não tinha Torá. Os poderes que ele usava eram independentes de Torá. Então aqui que a gente tem que começar a ficar esperto. Os poderes que a gente começa a perceber, tem Torá ou não tem Torá? Vou dar um exemplo atual. Tem um ex-rabino, né, que leva o nome aí pelo YouTube como Dipak, tá? Na história que ele conta, a forma como ele fala assusta pessoas, com certeza assusta, porque ele toca assuntos complicados. Só que, perceba, ele está muito vinculado com essas coisas de ufologia, não sei mais o que, usa uns termos que para muitos vão dizer assim, nossa, isso aí está contaminado, ele está fora de tudo, como anti-Deus. Só que, mesmo nessas entrevistas, essas coisas todas, toda a base que ele vai colocando, ele aponta sempre para a Torá. Pode perceber, você vai ouvir um negócio desse, tudo ele aponta para a Torá, ele não sai fora. Nesse sentido, usa uma didática impressionante. Agora, você pega uma outra pessoa, como eu já falei o nome de já errei, eu não queria falar o nome desse segundo agora, que eu não devia ter falado o nome do primeiro. Mas esse segundo também é um canal do YouTube muito famoso, que fala um pouquinho do Zohar, sempre de pouquinho em pouquinho. Muitos falam, mas talvez você já saiba aí quem é. A forma como ele apresenta aquele conhecimento, ele apresenta com Torá. Você pode pensar assim, apresenta com Torá, que ele está sempre mostrando o que a Torá diz. Mas perceba que algumas coisas que ele vai falando, ele apresenta um tipo de Kabbalah, um tipo de técnica para que a pessoa resolva os seus problemas pessoais. Então ele induz a pessoa a usar um conhecimento que está vinculado à Torá, mas usar esse conhecimento sem o vínculo à Torá. Já comentei isso com vocês lá no passado. Isso você pega uma aula dessa, você vai falar assim, nossa, isso aqui é muito bom, é Torá. É Torá no mínimo 50%. Por quê? Porque ele te dá um conhecimento que vem da Torá, mas ele coloca a pessoa, qualquer livre para fazer alguma coisa, apenas para tentar uma mudança de vida.
E quando você busca simplesmente uma mudança de vida para que ela seja atribuída ao seu melhor bem-estar e seu melhor crescimento, você perdeu o bem maior. Qual é o pedido que Moisés está fazendo aqui? Eterno, coloque nessa pessoa um espírito de sabedoria para que ele saiba com o povo levar e voltar o povo, ou seja, o ir e vir, porque senão você simplesmente dá condições para que a pessoa vá e não está se preocupando com a volta. É isso que a gente tem que prestar atenção, porque a Torá ela vai te ensinar o ir e vir. O conhecimento cabalístico, por exemplo, ele vai se preocupar em simplesmente te dar a ordem de ir. Agora, o fato de ir e acontecer é bem como é explicado também pela Torá sobre a profecia. Não é porque a profecia de um profeta se cumpre que comprova que ele é profeta. Entendeu? Então a questão é nunca perder de vista, manter-se conectado com aquilo que é Deus, manter-se conectado com aquilo que está literalmente nos textos com Deus. Agora, o que eu ia explicar lá atrás, que eu disse, pela Torá, como exemplo, é sabido que quando você vê um verso, esse que a gente está lendo aqui, olha, eu estou na página aqui que está com o capítulo 28, que está falando sobre a Parashá Pinhas, tá? Então eu estou em Bamidbar, Números, capítulo 28. Então aqui eu estou lendo no verso 1: E falou o Eterno a Moisés dizendo: Ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: o sangue de meu sacrifício e as partes queimadas do meu fogo para serem aceitas com agrado por mim, tereis cuidado para oferecer-me a seu tempo. Aqui está, verso 1: E falou o Eterno a Moisés dizendo. Esse é o verso 1. Você pega esse texto na linguagem original, em hebraico, você faz uma contagem de letras, vai dar um número, tá? Você faz uma contagem de letras do final para o começo. Você faz um outro nível que por exemplo, você pega uma letra aqui, esse exemplo que eu quero dar é assim: você pega a primeira letra do alfabeto e vai fazer com o correspondente dela, que é a última do alfabeto. É assim. Então, a primeira com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima. É assim que você monta a escala. Aí na hora que você vê um verso desse, em um dos tipos de estudo, você vai fazer a leitura dessa frase usando esse tipo de técnica. Vai te dar uma outra frase. Essa frase, ela vai ampliar esse conhecimento e vai provavelmente trazer algo nesse texto que está oculto aos olhos das pessoas. Exemplo que eu citei ontem, que foi dito que aquilo que está na Torá é simplesmente histórias. E as pessoas que vão estudar, olha, os pastores, os padres, as pessoas que vão estudar e acham, porque lá no final das contas, eles acham que eles que são donos da Bíblia, então eles não conseguem acessar a Torá que o Eterno entregou a Moisés. Então aqui que está o segredo: estudar Torá. Ora, essa técnica que nós estamos falando é uma técnica o quê? Cabalista. Então a Cabalá está na Torá? Está na Torá. No texto literalmente da Torá, no texto literalmente e apontando também para as coisas mais amplas. Deu para entender? Tá. Também falei ontem sobre Messias. Tá? Tá na Torá? Nós vamos a um exemplo. Quando Jacó, sabendo que ele estava morrendo, o que ele faz? Reúne os filhos ao redor dele. O que ele queria contar para os filhos? Revelar os filhos
quando seria a vinda do Messias. Então esse homem que era estudante de Torá, que pautava a sua vida na Torá, mas também totalmente em Deus, tinha conhecimento do Messias e tinha conhecimento dos segredos dessas coisas. Quem que não lembra, o nome dele está associado para alguns de forma bem errada, né? Que pelo hebraico nem quer dizer isso, que colocando ele como sendo o astuto. Por outro lado, é colocado que a pessoa é cobrada de você, que quando alguém usa de astúcia com você, você deve usar para com ele de astúcia. Agora, quando ele estava na terra do tio dele, e ele começou a ser enganado pelo tio, quem que não conhece a técnica que ele usou para colocar uma vareta dentro do coxo de água lá, e para muitos aquilo foi como um encantamento, conforme a vaca ia ali beber água, alguma coisa acontecia. Gente, aonde você vai falar com um fisiologista nos tempos atuais, você vai falar com um tipo de veterinário, por mais expert que ele seja, como que ele vai comprovar para você que uma técnica dessa iria alterar a genética? O que Mendel poderia falar sobre uma coisa dessa? Iriam dizer assim: olha, isso daqui é contra a genética de Mendel. Se cai numa pergunta, como a gente respondia em prova, qual é a probabilidade de um boi tal com uma vaca tal de nascer a sua cria malhado? Você podia responder 25%, se fossem 4 hipóteses. Se fossem 2, 50%, porque a probabilidade é essa. Agora, qual é a probabilidade de certeza? Como foi a dele de certeza? Ele fez algo, porque o tio falava assim: a partir de agora, o que no rebanho nascer malhado é seu. Só tinha malhado. Gente, malhado com malhado, qual é a probabilidade que nasça malhado? A probabilidade é maior. Ela está em torno, no mínimo, de 50%. Você pode levantar para 75%. Mas a partir do momento que ele fala, olha, o que não nascer malhado é seu. Ele vai lá e faz aquela técnica, tudo que nascia dali para frente, nascia sem ser malhado. Geneticamente falando, alterou. Então, que segredo que altera aquilo que é material? Os segredos estão escondidos em Deus, via Cabalá. Ele tinha conhecimento? Tinha. Usou? Usou. Mas ficou só nele? Não, ele nunca se distanciou da Torá. É isso que eu quero que vocês aprendam. E que você ensina para o teu amigo, para o teu companheiro, para o teu filho, para a tua esposa, para os teus netos, porque é isso que tinha que ser ensinado, deitado, acordado, na estrada. Sempre foi cobrado que o conhecimento fosse dado. Houve falha nessa sequência de ensino? Houve, tanto é que você vai encontrar no grupo judeu de hoje, como eu citei ontem, alguns não creem em nada disso. Citei o exemplo do casal lá, o rabino, que explica esse assunto, mas a esposa dele não aceita esses assuntos. E ela é menos judia que o marido, que é judeu? Só porque ele é rabino, ele é acima dela? Não. Mas o conhecimento dele, nesse sentido, está à frente? Está. Então aqui é um bom exemplo. Deixa eu ver o que eu ia falar. Bom, acho que eu já citei lá sobre o verso, né? Então você está pegando uma história que está aqui no literal. Qualquer pessoa do mundo, a Bíblia é o livro consagrado. É o livro que mais versões impressas existem, é o recordista, tá? Todo mundo praticamente tem uma Bíblia em casa. A pessoa pega e começa a ler, desde Gênesis até Deuteronômio. Ela pode decorar a letra, pode ter tudo gravado na cabeça. Isso faz com que ela seja um conhecedor de Torá?
É aqui que aquele rabino falou que não. Por que não? Porque a Torá está decodificada. Os segredos do Eterno ficaram escondidas nas letras do hebraico. Então tem mistérios revelados pela própria letra. Exemplo, começo de Levítico. O que acontece lá com a palavra Vaikra? Você vai perceber que tem um Aleph grandão. Mas o hebraico, tecnicamente falando, ele é provido de letras maiores que outras? Não. Então a questão é, por que houve erro na gráfica, na impressão? O sofer que escreveu lá, o escriba, ele escreveu errado? Não. Se aquilo está certo, então há um segredo ali por trás. Esse tipo de segredo, as demais pessoas que não estão aos pés do conhecimento do Eterno, não têm acesso. Esse segredo que eu acabei falando, por exemplo, dessa técnica cabalista aí de observar essas coisas, é um modo de estudo de Torá? É. As pessoas religiosas de outras religiões têm acesso a isso? Se elas estudarem o hebraico nesse sentido, elas não ficam mais onde elas estão. Elas passam para o judaísmo. Isso é fato. Então aqueles que estão no judaísmo, todos eles estudam isso? Não. A grande maioria não estuda. Um grupo minoria estuda. Este grupo minoria é chamado de cabalistas. Mas dentre estes que são cabalistas, você vai ver que há diferenciação entre eles. Então o problema não está em que isso serve ou que não serve, se existe ou não existe. Está no nível de conexão que você usa para a tua vida e a forma quando você começa a usar algo que para você está surtindo efeito. Para pessoas ao teu redor, está surtindo efeito. Você está transformando o ambiente? Está transformando o ambiente. Não tem como negar. Mas está te alimentando? Está alimentando, porque hoje eu estudei tal coisa. Tá, e quanto tempo você gasta para estudar essas coisas que são paralelas e deixa de ficar na comunhão, na conexão direta com Deus? Quantas práticas que se tinha no passado que não se tem hoje? É um comportamento errado que a gente vai mudando e a gente não percebe. Está difícil compreender isso? Bom, o exemplo maior dessa paraxá, que eu comecei a citar ontem, é Moisés: os teus filhos não serão teus sucessores. Porque eles não conhecem Torá. Quem tinha o nível que Deus viu que era de exigência para dar continuidade, era aquele que estava ao lado dele. E aquele que estava sempre ao pé, ao lado dele, não eram os filhos, era Josué. É lógico, é uma questão lógica. Entende? Porque senão vira... aqui em tese já começa a ter uma mudança, né? Porque você pega no começo, você tem Moisés como líder. Você tem Arão, que era irmão dele, como sumo sacerdote. Você tem a irmã. Então os 3 filhos, os 3 irmãos, tinham cargos importantes. Imagina uma família em que de 3 irmãos, um é presidente da República, o outro é presidente do Senado, o outro é presidente da Câmara dos Deputados. E um 4º irmão, presidente do Senado, do STF. Quando um presidente viaja, na falta de um vice-presidente, quem ocupa interinamente a função de presidente? O presidente da Câmara dos Deputados. Então, se um irmão é presidente, viaja, na falta de um vice, o outro irmão fica como presidente. Claro que a Constituição proíbe isso, que a parentela aí até 3º grau
você não pode concorrer para cargos da mesma jurisdição, a não ser quando um já estava lá e continua. Então, não está problema. Mas pensando hipoteticamente, então você teria na direção de uma nação sempre alguém da mesma família. Essa era a reclamação de Corá. Você tem Moisés como principal, você tem o outro irmão que é o sumo sacerdote, e você tem a irmã que faz isso e que faz aquilo. Ele falou: escuta, todos nós somos levitas, não vai sobrar nada para mim nem para os demais? Essa é a questão. Mas a questão estava mostrando um interesse por as coisas que era desígnios de Deus? Não, o interesse era pessoal. Por isso que no Pirkei Avot, por que se estuda o Pirkei Avot? Vai para você, mas Pirkei Avot está dentro da Torá? Literalmente ali como capítulo que vai seguir um ao outro? Não, não está. Ah, mas está dentro do ensino da Torá oral? Está. E quando você vai vendo os textos do Pirkei Avot, você vai ver esses ensinos espalhados como ensinos da Torá? Vai. Mas literalmente está ali? Literalmente não. Vou dar um exemplo que o povo conhece. Todo mundo que estudou Jesus de Nazaré ficou impressionado com uma fala, o famoso Sermão do Monte, quando se é que foi lá, agora estou fazendo até confusão. Quando ele diz: se o teu irmão lhe bate na face, dê a outra face. Comentaristas do próprio meio teológico aí diz que esse tipo de capítulo de Mateus 6, Sermão do Monte que segue, é dito que está ali discursos em que praticamente o grau de cobrança é tão alto que geralmente o ser humano não consegue cumprir. Então, como que ele iria falar algo que você não iria conseguir cumprir? Como que Deus vai te dizer algo que você não vai conseguir cumprir? Claro que é para mostrar um fim, e você sempre tentando, você vai estar sempre melhorando, mas nunca vai alcançar aquele fim. E todo mundo fala que isso é uma frase revolucionária, que Jesus revolucionou o ensino, entre aspas, do amor ao próximo. Ora, só que você vai lá para Lamentações de Jeremias, Tanar, se eu não me engano, capítulo 3, sabe o que você vai encontrar lá? Que quando alguém bater na tua face, você dá a outra. Então foi Jesus que falou? Foi Jesus que falou, mas essa frase era dele? Essa transformação na história do mundo é dele? Não. E se Jeremias fala isso em Lamentações, não está de acordo com os ensinos da Torá? Então você tem que pensar assim: Gênesis, qual é o próximo livro? Depois de Gênesis, Êxodo. E depois de Êxodo, Levítico. Depois de Levítico, Números. Depois de Números, Deuteronômio. A base são esses 5. Os demais livros que vêm a se seguir são desdobramentos do ensino desses 5 livros. E conforme a história vai se desenvolvendo, é o relacionamento do povo com a prática. Então, por isso que tem hora que você vai entender Torá do Eterno vai significar o Velho Testamento inteirinho. E vai ter momento que vai falar sobre Torá, que literalmente significa apenas os 5 livros iniciais. Então você pega o texto que eu citei, tá? Lamentações de Jeremias, que vai apontar para ensinos da Torá. Então ele está de acordo com a Torá? Está. E aquilo que está descrito nos demais livros, que não estão de acordo com a Torá, é descartado, não é colocado como ensino. Tem que estar batendo. Agora, o que a religiosidade fez o seguinte: famoso capítulo 53 de Isaías. Para forçar a barra e para tentar provar que Jesus crucificado no madeiro, na cruz, estava cumprindo o capítulo 53 de Isaías, então eles vão lá e pegam a palavra do hebraico, alteram o significado dela.
As pessoas não leem nem em português, quanto mais em espanhol, em inglês. Nós mostramos aqui um texto em espanhol, em que o texto em espanhol, ele quebra a palavra que foi dada em português. Ele mostra claramente como a Bíblia foi alterada. E o espanhol está muito próximo do português. Só que ali ele não estava alterando o hebraico, ele estava alterando o próprio Novo Testamento, a linguagem grega. Tudo para poder apontar, tá? E o verso significa dizendo que aqueles que não têm Torá, muito claro, mostrando que não tem como viver sem a Torá. Então eles vão lá e alteram, para te passar a ideia que a Torá não presta, tá? Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que a religião fez. Aí eles vão lá para o texto do hebraico, capítulo 7 de Isaías, e muda a palavra sobre aquela questão de uma jovem virgem que teria o filho. Aquela profecia se cumpriu para aquele tempo? Se cumpriu, que é o nascimento de Ezequias, o rei. Mas foi atribuída esta palavra, mudaram a palavra do sentido para poder aplicar anos lá na frente como o nascimento de Jesus. Ou seja, por que estudar a Torá é para você segurança e um caminho de vida? Para você não cair em erro. Mas mesmo assim, a gente ainda consegue cair em erro? Consegue. Porque a gente não consegue dominar tudo. Tá? Se a gente tiver a sorte de estar diante de bons professores, como diz o próprio Pirkei Avot, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Esse mestre não precisa ser eu, mas eu não posso reclamar do Eterno. Eu que vim sem nada, não tem me faltado alguém que me traga o ensino. Por quê? Há um desejo interno de acertar, há uma vontade interna de querer Deus. Então a preocupação não é consertar aquilo que está na minha vida. Eu ia perguntar para vocês, já perguntei variadas vezes isso, para a gente deixar claro. Eu interrompi quando eu falei sobre que Jacó reuniu os filhos, próximo da morte dele, ele iria revelar o quê? Messias. Então ele tinha conhecimento de Messias? Diz o Midrash que ele sabia o dia da volta, da vinda de Messias. Então ele quis deixar os filhos a par deste conhecimento. O Eterno permitiu? Não. Então tem conhecimento que você alcança dentro de um planejamento espiritual entre você e Deus, que não é possível você passar para frente, porque pode complicar. Você não vai ajudar revelando, você vai impedir que um ciclo normal de Deus aconteça. Nós comentamos ontem aí que Moisés foi punido antes de ter acontecido o erro dele. Imagina, você nem arrumou emprego, você está desempregado. Aí você digita, que bom se fosse assim, né? Você digita lá o teu banco e vai olhar o teu saldo. De repente está lá R$2.200. Você fala, mas de onde vem esse dinheiro? Aí você vai lá no banco e fala, de onde vem esse dinheiro aqui? Ou seja, o brasileiro, ele vai no banco, mas não pergunta de onde veio. Ele vai lá, confirma no extrato que está e saca. Por quê? Por quê? Porque se ele pergunta para o gerente também não sabe explicar, e a pessoa começa a falar assim, não, mas isso aqui é meu, eu não quero. Em 2 tempos aquele gerente faz o dinheiro subir da tua conta e aparece lá na conta dele. Não é assim? O bom brasileiro, lamentavelmente, né? Mas voltando lá, aí tem lá R$2.200. Aí o gerente fala assim para você, sabe o que é? A empresa X, não sei o que, tal, indústria limitada, depositou, isso aqui é o teu salário. Mas escuta, eu não estou trabalhando lá.
Aí ele falou, olha, mas está aqui, é salário, foi pago pelo RH dele, aqui é como se você fosse funcionário. Aí passa uma semana ou um mês, você que distribuiu o currículo para tudo quanto é lugar, de repente toca o telefone convocando você para uma entrevista na empresa X, tal, indústria limitada. Ou seja, você recebeu o salário sem saber bem antes de se tornar emprego. Já viu acontecer isso no nosso meio? É comum? Claro que não é comum, gente. Não tem como. Eu já vi pessoa que tinha que pagar o aluguel, não tinha dinheiro do prédio da referida igreja, não tinha dinheiro. Um dia antes de pagar o aluguel, vai lá e olha na conta, alguém tinha depositado o valor do aluguel, R$700. Nunca descobriu quem foi, mas com aquele dinheiro foi pago o aluguel. Quando a gente estava mexendo aqui nesse prédio, mas tendo que pagar o aluguel lá do lugar que a gente estava, o dia que eu paguei a semana do pedreiro aqui, que fiquei sem nada, não tinha de onde vir o dinheiro, como que eu ia pagar o aluguel lá? O fulano aí da rua saiu de carro, passou por aqui, deu a volta, quando estava indo para lá para levar o dinheiro na igreja Nazareno, de uma forma Deus falou claro com ele, volta e entregue esse dinheiro como dízimo nessa igreja aí que está diante da tua casa. Ele me conhecia, aí ele entrou, estava aberto aqui, subiu essas escadas, e em cima falou comigo, olha, aconteceu isso, e está aqui o meu valor. Sabe qual era o valor dele? O que eu tinha gasto no dia anterior, literalmente era o mesmo valor, foi devolvido, e eu pude pagar o aluguel de lá e ainda ficamos com conta, tá? Isso é exemplo ainda do tempo cristão. Então você vai generalizar que Deus não atua no meio de cristão? Claro que atua, mas conforme a pessoa também vai se permitindo, o crescimento dela vai chegando a tal ponto que lá na frente ela pode estar separada para ir para o judaísmo. E chegando no judaísmo, você tem que começar a ter os cuidados da forma que estamos falando, porque essa tecnologia de ponta que conheceu como libertação, né, desse lado de cá, do lado de lá que é o judaísmo, você vai encontrar a Kabbalah numa explicação extremamente profunda que te vai dar explicação de praticamente tudo. Agora, se você usar o mesmo comportamento que as pessoas do lado de cá usaram, de simplesmente fazer uso de uma técnica para poder consertar a vida dela, ela, em pouco tempo, ela é usada pelos demônios. Sem querer explicar agora quem são os demônios. E por que elas são usadas? Porque elas estão usando de conhecimento, que ao invés de manter a comunhão profunda dela com Deus, ela usa para resolver seus problemas. Ou seja, isso é egoísmo. É egoísmo. Mas as pessoas estão preocupadas? Sabe qual é o nível ético que as pessoas têm? Muito baixo. Porque elas pensam assim, ninguém faz nada por mim. Inconscientemente falando, as pessoas também declaram, nem Deus está fazendo alguma coisa por mim, por que eu não posso usar esse conhecimento? Todo mundo pode usar esse conhecimento, inclusive os feiticeiros, porque a base do conhecimento da feitiçaria vem da Kabbalah. É a mesma coisa, só que é uma Kabbalah que tem origem sem Torá. E sobre os dois que eu citei, por mais que fale assuntos que você fala, nossa, misericórdia, isso aqui é como que um rabino fala uma coisa dessa, mas ele está apresentando, sempre pontuando a Torá literalmente. E o outro que passa uma ideia de que está falando sobre o Zohar e que não sei mais o que, tal, em muitos momentos ele manda você agir sem Deus. Agir sem Deus e agir sem Torá. Cuidado, cansei de falar isso aqui, corrigindo. E vai falar que essa pessoa não tem conhecimento? Conhecimento técnico tem.
Eu não posso falar agora o que essa pessoa fez, porque se eu citar qual é a obra no Brasil, única obra existente no Brasil, vem da tradução dele. Aí você vai, pô, agora descobri quem é. Mas o ensino é falar esta verdade, e aonde vem o erro? De não educar a pessoa a permanecer debaixo da nuvem do Eterno. Então passa a informação como que para qualquer um. Você tem conhecimentos da Kabbalah vendendo em banca de jornal. Você tem aquele incenso que o Hare Krishna usa, que parece um negócio de solda, que é vendido também por aí para a pessoa levar e colocar aquele incenso. Você não encontra um texto lá na Torá mostrando sobre o incenso ao Eterno? Você não encontra realmente que um dos motivos que mataram os 2 filhos de Arão não foi a ministração de um incenso quando Deus não mandou? Quando você coloca um incenso desse, você não está mexendo com alguma questão do mundo espiritual? Você está tendo condições de saber qual é a porta que você... Quando a Torá te ensina que não deve ter o nome dessas entidades na tua boca, porque é saber que quando você fala o nome, você está chamando, ou seja, levando para a física quântica atual, quando o teu pensamento elabora e você declara com a boca, você não cria a existência daquilo. Então, quando você pensou naquele ser e você declarou o nome daquele ser, ele não se apresentou. Você vai falar, nossa, agora virou uma bagunça. Então a questão é, você vai encontrar, qual que é, eu confundo esses 2 livros. É um livro, eu não sei se é a Psicologia dos Justos, é um livro também do Haim Lussato. O que a gente viu a primeira vez é o caminho de Deus, é o caminho dos justos. A psicologia dos justos é outra. Então, o caminho dos justos, você vai estar lá, bem no início da leitura desse livro, você vai encontrar um exemplo que ele vai dando sobre aquele que consegue sistematizar. Tá? Olha, eu quando estudava lá na época teologia, essas coisas, eu nunca aprendi teologia sistemática. Como é que chama? Sistemática? Eu nem sabia. Se alguém perguntasse para mim o que era teologia sistemática, eu não sabia. Aí um dia eu perguntei para aquele que conviveu aqui com a gente. Eu falei, teologia, porque era professor no seminário dessa disciplina. Aí eu perguntei, mas o que é literalmente isso? Aí foi me explicado que é a teologia assim, em corrente, casada, que você pega uma coisa e vai desdobrando, fazendo uma linguagem lógica do assunto. Tá? Então, o caminho dos justos começa a relatar um conhecimento que uma pessoa tem. Veja, eu estou falando para vocês, estou jogando conhecimento e misturei variadas coisas. Eu misturei contando para você, mas aqui dentro de mim ele está em caixinha, ele está em arquivo. Então, quando eu quero falar sobre tal assunto, eu sei que ele está nessa pasta aqui dentro de mim, eu vou falar sobre ele. Mas na hora que você vai expor um assunto, você também tem que saber expor de uma forma ampla. Você vai conectando os assuntos sem misturar. Se ele misturar tudo aqui, vira uma bagunça. Então ali, o caminho dos justos vai mostrando que o estudante que vai recebendo esses comandos de Deus, ele tem que ter capacidade. Conforme ele vai crescendo e aprendendo, ele tem que ir aprendendo a organizar. Para que quando ele vai falar no assunto, ele saiba usar o arquivo que ele tem, tá? Para enriquecer o conhecimento para quem. E aí, o que é interessante que fala ali, é que quando você recebe um ensino novo, você não vai se perder nesse ensino novo, porque você vai saber encaixar esse ensino novo onde é o arquivo que ele tem que estar. Então eu vou ler doutrina nova de alguém que eu conheci,
porque a gente está sempre conhecendo gente nova. Você vai pegar um ensino novo de alguém, eu pego aquele ensino novo de alguém, eu tenho que saber onde eu vou encaixar aqui. Se eu não sei onde encaixar, eu começo a adotar aquilo lá como verdade única, e aquilo lá pode estar me desviando do caminho entre eu e o Eterno. Só que eu vou descobrir que eu dancei quando tudo já estiver de ponta cabeça. Deu para compreender? Então é importante conhecer os arquivos, é importante. E os arquivos eu estou chamando de conhecimento genérico de Torá, para você saber aonde encaixa, para você entender, como eu dei exemplo. Moisés tinha conhecimento? Tinha. Jacó tinha conhecimento? Tinha. Todos eles tinham. Abraão tinha. Abraão é atribuído a ele a escrita do livro Sefer Yetzirah, que é o livro inicial que revela essas coisas. E o primeiro Adão? Adão tinha? Adão é dito que recebeu lá o livro do próprio anjo, que foi mostrando e ensinando para ele essas coisas. Agora, esse livro que é atribuído o ensino a Adão, ele está sendo vendido hoje nas livrarias por aí, e é colocado, e as pessoas compram. Essa semana eu recebi uma pessoa que me perguntou assim: olha, você pode me ajudar? Esses livros aí e tal. Olha, e é um judeu, porque ele não foi perguntar para o rabino dele: você tem esses livros aí assim, assim, assado, eu comprei tal, apliquei na minha vida, não obtive a mudança necessária que eu precisava, o que eu devo fazer? Você tem algum que possa atingir a área? Você acha que eu falei para ele: tem um livro tal que vai resolver teu problema? Eu deveria ter feito isso? Primeiro, comecei a falar para ele: esses livros que você comprou e leu, particularmente eu não gosto deles. Por quê? Porque ele não te leva num conhecimento de Deus. Ele leva você a associar-se com anjos que estão por aí, e você receber como resposta para a tua vida a ação desses anjos, que vai trabalhar naquilo que você quer. Isso é vida com Deus? Isso é irresponsabilidade com Deus. É diferente. Mas é livro vendido dentro da categoria de livros judaicos? É perigoso? Extremamente perigoso. Um outro, lá no começo isso, esse já era cristão, começou a mexer com essas coisas, eu falei: nossa, pessoa, será que é judeu? Entrei em contato, fui conversar, não, era da Congregação Cristã no Brasil. Falei: poxa, como você como cristão está lendo esses assuntos? Resposta: eu quero estudar esses assuntos porque eu quero agir em determinadas áreas da minha vida. Quando eu conseguir consertar essas áreas, aí tudo bem. Resultado: tem áreas na tua vida que precisam ser corrigidas? Na vida de todo mundo precisa. E se você querer tocar em área da tua vida sem o devido reconhecimento de onde vem, e aí? E aqueles desenhos que mostram lá, cutuca aqui. Você cutucou, é uma caixa de marimbondo ou de abelha. Tem certas coisas que não mexa aqui. Quem mexeu no meu queijo? Todo mundo tem uma geladeira em casa. Todo mundo já comprou alguma coisa dizendo que é seu, colocou dentro da geladeira, e quando você foi lá pegar, estava mexido. Quem comeu meu doce? Quem mexeu no meu bolo? Tem certas coisas que... Ontem a pessoa fez uma pergunta aqui para mim, tá? Estava querendo dizer: mas eu tenho buscado esse conhecimento. Eu estava explicando a pessoa: por mais que você tenha buscado esse conhecimento ele é consciente.
Não dá para comparar. O consciente nunca vai ter aquilo que está no inconsciente. E quem governa os segredos das pessoas vem do inconsciente. Então, só quem conhece o que está no inconsciente pode te dar a regra correta para mexer no lugar que tem que mexer. Já está na hora de terminar. Henry Ford, o criador da empresa Ford, famosa essa história, está em alguns livros. Ele era chamado numa grande empresa para poder corrigir o maquinário lá. Só que ele cobrava muito caro. E aí o maquinário estava parado lá, a sessão. Ele já tinha chamado 3 engenheiros, nenhum deles fez o maquinário voltar a funcionar. Aí o cara teve que chamar o Ford. O Ford foi lá, entrou, não ficou na empresa 5 minutos. Ele chegou lá, foi no lugar do maquinário, pegou uma chavinha na pasta dele, estilo chave de fenda, deu umas apertadas naquele parafuso e tudo lá voltou a funcionar. E aí ele foi embora, mandou a fatura lá para a mão do presidente lá da empresa. E veio lá $1.000. Aquele menos de 5 minutos. Nossa, o cara ficou doido. Entra em contato com ele, você está louco? Você vai me cobrar $1.000? Você entrou aqui, ficou 2 minutos, você apertou um parafuso. Aí ele respondeu assim: visita a empresa para apertar o parafuso. $1. Conhecimento para chegar no maquinário e apertar o parafuso correto, $999. Pronto. E é um dos pais da administração. E o método de administração foi só ele. Ah, é? Isso eu não sabia. Como o modelo Toyota também. Estudei muito ele na faculdade. Tá vendo, gente? Então, você vai encontrar pessoas assim em todas as áreas de conhecimento. E a gente acha caro. Mas aí você paga para o outro fazer, ele não consegue fazer. O meu professor, o Enzo, ele dizia uma frase muito simples, mas objetiva. O conhecimento sem o saber e a prática, ele não significa nada. Então não adianta você se matar de ler conceitos, livros, isso para a vida, não só dentro da religião. Não adianta nada. Você precisa do saber, e o saber é a prática. Então, ler, ele falava para a gente, ele indicava livros na universidade, falava: olha, só comprem realmente se você for se dedicar, porque para encher a prateleira não vai adiantar. Porque você precisa aprender, aquilo tem que passar a ser uma prática de vida. Eu estava me lembrando dessa madrugada que eu acordei, há muitos anos atrás, enquanto cristianismo ainda, Deus chamou a nossa atenção uma vez, dizendo que a gente estava correndo muito atrás de livros, para estudar livros, e estava esquecendo da Bíblia. Porque de fato é mais fácil, para pensar. Se você tem um conceito, se você tem alguém especializado em libertação, por exemplo, você não vai querer, porque se você tiver que ir atrás da Bíblia ou da Torá, você vai ter que se esforçar para entender aquilo. Entra naquilo que você falou ontem. Você passa a ter uma comunhão com Deus, você passa a ter uma prática de vida, e o próprio Deus vai te ensinar aquilo. Quando você tem aquilo mastigado nas suas mãos, é mais fácil. Então não mudou. Né? No cristianismo a gente ia atrás dessas coisas, hoje no judaísmo a gente também vai atrás dessas coisas. Então eu entendo, eu só não tive pensando muito no que você falou ontem. E eu acho que realmente a gente precisa parar e pensar. A gente precisa, porque a essência de tudo é a Torá. Mas às vezes a gente fica preguiçoso, ou então não é só a preguiça, mas é a curiosidade, porque aquilo está pronto. Você pega um rabinho, você pega um cara que você gosta, o cara dá aquilo, você entende, né? Aquilo está pronto, aquilo está esmiuçado, então você não precisa correr atrás. Quando você fala para a gente, olha, vocês precisam voltar à essência, a essência é a Torá, a gente vai ter que se esforçar. Porque aquilo não vai, porque os segredos da Torá estão escondidos.
quando eu estou assistindo tudo da Bíblia, ou quando eu estou lendo um livro que eu gosto, ou quando eu estou lendo um Zohar, que aquilo já está, né? Já está pronto. E eu lembrei disso, porque ele já tinha chamado a atenção nossa muitos anos atrás, enquanto cristianismo. A gente estava muito atrás de livros, de bibliografias, e não era isso que eu queria. Eu lembro uma época, quando uma pessoa me fez uma pergunta lá em consultório sobre se era possível uma pessoa que está viva aparecer em espírito diante de você. Isso foi no ano de 96. Não tinha sido lançado na época o livro Ele Veio para Libertar os Cativos, que é o primeiro livro da Rebeca Cabral. Mas nos Estados Unidos, esse livro já tinha sido lançado e já era conhecido. Essa moça, ela já tinha lido esse livro em inglês. E a pergunta que ela fez para mim foi baseada nesse conhecimento. Só que eu não tinha esse conhecimento. Eu disse, eu não sei se isso é possível, vou deixar em arquivo, na hora que Deus me comprovar. Aí ela falou, olha, mas isso é por causa tal. Em poucos meses, uma das igrejas lá de Belo Horizonte comprou o direito lá e fez a tradução desse livro e foi lançado o livro. Então, quando eu fui estudar aquele livro, eu já fui estudar já com uma outra cabeça. Durante o decorrer desses ensinos, quantas pessoas não foram despedaçadas por causa de aplicação errada dessas doutrinas? E aí eu pensava assim, para aquela época, né? E sempre lendo tudo que saía sobre essa área, porque era a minha área. Eu procurava ler tudo. Você não consegue ler tudo, porque a gente também não tem dinheiro para comprar tudo que sai. E nem tudo que sai também presta, né? É um monte de livro que pega e você começa a ler, não, isso aqui não serve, deixa para lá. E aí você vai vendo lá, sempre vem partindo de um conhecimento técnico em um versículo. Aí eu começava a ler, vendo, e eu ficava pensando assim, eu comigo mesmo, né? Eu olhava a explicação daquele versículo e pensava assim, por que eu nunca vi isso? Por que eu conheço esse verso aqui e eu nunca enxerguei da forma que essa pessoa está pontuando? E aí eu comecei a pensar e questionar, e aí eu cheguei a escrever alguns textos que eu vim ensinar para vocês algumas coisas, que você não iria encontrar isso em livro, porque era uma palavra também que o Eterno tinha me feito compreender, uma leitura dentro desses assuntos. E aí, guardadas as proporções, é como se eu tivesse escrito um livro e quem fosse ler ia perguntar a mesma coisa, como que eu nunca vi isso nesse versículo? Entende? Então, de uma forma simples que a gente não pode perder, lembra do termo atual, conectividade. Você percebeu que antigamente, usava-se, eu estou colando, tá? Um professor que eu vi ontem, dizendo que antigamente você usava o termo on e off. On é ligado, conectado, off, desligado. E mostrando, hoje, não tem mais essa questão de você falar on, off, porque as pessoas estão 24 horas do dia on. O telefone dela fica do lado da cabeceira da cama. Ele está on ou está off? Está on. Acordou, está on ou está off? Está on. A pessoa espirrou, saiu alguma coisa esquisita daquele espirro, já tira a foto e publica no Facebook. É ou não é? É. Aí você tem grupo do WhatsApp, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem, sei lá, um monte de coisa. Você tem grupo de relacionamento, você tem grupo judaico de estudo, você tem grupo do Facebook das escolas de hebraico, de não sei mais o que, não sei mais o que. Você tem, então a gente não está mais off. Nós estamos conectados. Então faça essa associação. Conectividade, conectado, você tem de estar conectado com Deus. E aqui não vale, agora o exemplo que eu dei,
se não foi na última sexta, que foi ontem, a anterior, nós falamos assim, que a prática do judaísmo faz você estar conectado com Deus 24 horas do dia. Nós citamos lá, acordou, tem Modéani, tem o lavar das mãos, e não sei, Só que fazendo essas coisas e deixando essa não estar perceptivo com aquilo que de fato é Deus, e a gente se associar a outras coisas, e outras coisas é genérico, é para todas as outras coisas, você gasta o teu tempo em todas as demais coisas e não mantém a conectividade com Deus. Vai ser pouco recitar o Shema, vai ser pouco Asher Yetzar, vai ser pouco Modéani, vai ser pouco o Hamotzi, vai ser pouco. Vai ter que ter aquele tempo ali, como Moisés fez. Estou usando o exemplo de Moisés, mas podia usar o exemplo de Isaac. Isaac quis tanto que o filho que ele tinha predileção fosse o escolhido, e ele teve que engolir Deus, mostrar para ele. Deus precisou trazer o anjo Miguel para poder fazer ele entender que a escolha dele estava errada. Só ali ele entendeu, mas ele entendeu algo que ele não queria colocar em prática, mas ele compreendeu que aquele algo sempre esteve dentro dele, ele sempre soube, só não queria entender. Ratificando o que a pessoa perguntou ontem aqui, eu disse, se está na tua cabeça, você não vai conseguir, porque se está na tua cabeça, já é conhecido. Se é conhecido, como que você não moveu nesse assunto ainda? Então o Eterno está te trazendo as informações para poder fazer a pessoa pensar, gastar tempo, buscar, esmiuçar. Agora, para terminar, vou mostrar um desenho aqui. Eu não pedi autorização, mas eu vou mostrar o desenho assim mesmo. Vou mostrar um desenho. Gente, esse é o desenho. Mostrando aqui para quem está no vídeo. Agora para vocês. Está dando para enxergar esse desenho? Aqui eu escrevi carro. Aqui, ó. Aqui é um caminho. Esse carro, que é uma pessoa, está vindo aqui. Aí ela chegou naquele ponto ali, que ela se depara com estes 4 caminhos. Aqui a pessoa travou, e ela sabia, eu preciso escolher um desses caminhos. E agora? Esse foi um sonho, que foi um dia de diferença do sonho que a outra pessoa aqui também da Kehilá tinha me falado. Eu associei um sonho com o outro. Eu ia até dar uma aula para vocês ontem sobre a relação desses 2 sonhos, como que dentro de uma pessoa acontecem essas coisas. Aí você olha uma coisa dessa, o que você vai falar de um negócio desse? Tá dando para ver que aqui eu coloquei como se fosse pista, tá? Os 4. Esse desenho de cima te lembra uma letra hebraica? Se lembra, qual letra hebraica te lembra? Lembra o Shin? Uma das características do Shin. Aí você vai falar assim, mas aí o Shin tem 3 partes só.
diz que é uma letra perdida do Shin com 4 pontas. E que esta, se eu não me engano, esse mistério será resolvido com o Mashiach. Hã? Então. Pois é. Tem bastante coisa escrita aí. Eu não li essas coisas todas. Que fala sobre o Shin de 4. Tá? Mas por que Deus deu uma palavra dessa pessoa? É um código. Concorda? É um código. Um conhecimento básico que poderia ter sobre o Shin é que, primeiro, olha na palma da sua mão. Você vai ver a inscrição do Shin. Esse famoso M que você tem aí de ponta cabeça, você vai ver que ele é um Shin. Está na palma da mão, é a marca. Tá vendo? Todo mundo tem isso. Todo mundo. Essa marca aqui do Shin, uma das características da letra, sem entrar em outros assuntos que poderia até complicar, mas falando de uma linguagem bem simplista, é que a letra Shin, quando se guarda o rolo Torá, fica uma letrinha para fora, que é o Shin, que ele é tido como o guardião da Torá. Veja, guardião da Torá. O que nós estamos falando de ontem para hoje por esta paraxá? Como você tem que estar conectado com quem? Com a Torá. Você tem direito a usar tudo que existe, desde que permaneça conectado com a Torá. Aí a pessoa vê uma coisa dessa, aí faz aquela cara de triste que não entendeu nada. Tá bom, entendi isso, e agora? Continuo com o mesmo problema. Certo? À noite vou dormir, fico lá olhando, pensando. Aí chega a seguinte conclusão: a pessoa está aqui embaixo, ela tem que continuar o caminho, não tem? E aí a pergunta foi: qual caminho devo escolher? A confusão para você é pensar onde é que você tem que fazer a tua escolha. Sempre na nossa vida é assim. É o medo de fazer a escolha, certo? Quando a gente tem que fazer uma escolha. A psicologia trata desses assuntos dizendo que quando você tem que fazer uma escolha entre 2 caminhos, entre um bom e um ruim, você fica é complicado. Porque se você escolhe errado, você escolhe o sofrimento, que é o lado ruim. Se você escolhe certo, Agora, se você tem que fazer escolha entre 2 caminhos, que os 2 são ruins, você vai ter que escolher o menos ruim. E quando você tem que fazer uma escolha entre 2 caminhos, que os 2 são bons, então qualquer um que você entrar, está bom. A nossa vida, guardadas as proporções, ela é assim. Você tem trajetos que você vai escolher entre o bom e o bom. Entre o ruim e o ruim, você tem que aprender o menos pior. Entre o bom e o ruim, você tem que escolher o bom. Tá? Mas sempre passa por este princípio aí: que escolha eu tenho que fazer? Então aqui, se você matou, que é o Shin, e que o Shin pertence, então você vai juntar esses 3. Se o Shin guarda a palavra do Eterno, então esses 3 é responsabilidade de quem? Do Eterno. É igual prova de múltipla escolha. Você já eliminou 3. Então, você teve que fazer escolha. Você está aqui num caminho. Você não tem mais que escolher entre 4. Você tem que seguir o caminho. Você tem que seguir o caminho. Quantos caminhos sobrou para você seguir? 1. Concorda que aqui onde você... Só que foi dito para você que aqui de onde você vem está errado. Então significa que esse único caminho que você teria que continuar a seguir, que ele está errado. Então você não tem que escolher, já está escolhido. Você simplesmente tem que passar para o outro lado, mudar a postura. Sacou?
Entendeu? Entendeu, Gabriel? Entendeu, Lu? Ó, repetindo para vocês compreenderem. Vou até desligar aqui. Já deu para compreender.